Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula sobre homicídio. Inclusive, a gente vai conversar sobre as alterações legislativas recentes e sobre a classificação do crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. Meu nome é Cristiane do Preço, advogada criminalista, coordeno o curso completo de Direito Penal no IDPB, onde eu ensino a parte geral e a parte especial sempre com atualizações. Então, vamos lá? Eu recomendo que você me siga com o Código Penal, pegue o Código Penal. Se você não está com ele atualizado, faça como eu. Eu abri aqui no Código do Planalto para acompanhar junto com você, para você visualizar na tela essa aula, porque se eu pegar só o vade-mecum, você não ia conseguir visualizar. Então vamos lá. O artigo 121, ele tem uma primeira divisão. Antes de você se preocupar se o homicídio ele é privilegiado, qualificado, majorado, você precisa, primeiro que tudo, saber se ele é doloso ou culposo, ou seja, a vítima morreu em virtude de uma conduta em que o sujeito quis a morte dela ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, nesse caso, homicídio doloso. Aí sim você vai ter uma segunda classificação. Se ele vai ser simples, privilegiado, qualificado. Agora, se a morte da vítima decorreu de negligência, de imprudência, de imperícia, então nós temos qual caso? De homicídio culposo, e nesse caso nós não teremos um homicídio culposo privilegiado, um homicídio culposo qualificado. No máximo, esse homicídio culposo pode ser majorado, ou seja, pode existir uma causa de aumento de pena. Então, se a morte decorreu de imprudência, imperícia ou negligência, porque o sujeito ativo do crime não observou o direito objetivo de cuidado, você tem a conduta que está prevista, vou colocar aqui para você a parte direitinho onde está, que é o parágrafo 3º do artigo 121. Olha aqui, o homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Só tomam cuidado, porque se esse homicídio culposo for praticado na direção de um veículo automotor, pelo princípio da especialidade, você sai da previsão contida no Código Penal e vai para a previsão contida em lei especial, qual seja o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, no artigo 302. Perfeito? Agora, se esse homicídio culposo ele for praticado numa situação, por exemplo, em que o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, perceba que você tem uma previsão contida de aumento de pena no parágrafo 4º. Olha aqui. Toda essa primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121 é para majorar a pena, ou seja, o que significa isso? É uma causa de aumento. Ela é trabalhada em qual momento da dosimetria da pena? Na terceira fase da dosimetria da pena. Então, o crime é de homicídio culposo. A previsão típica com a pena é a do 121, parágrafo 3º. Mas na hora que o juiz vai realizar a dosimetria da pena, na sentença em que ele está condenando pelo crime de homicídio culposo, então, nesse caso, ele vai aplicar uma causa de aumento, se houver uma dessas situações previstas no parágrafo 3º. Agora, sendo o homicídio doloso, vamos voltar aqui, ele pode ser um homicídio simples, que é o homicídio previsto no caput do artigo 121, onde nós temos a conduta de matar alguém. Ele pode ser um homicídio privilegiado, que é aqui na causa de diminuição de pena. Portanto, o seu agente comete o crime de homicídio doloso, mas ele faz isso impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, como que vai ser aplicada a pena dele? A pena vai ser reduzida. O que nós chamamos, portanto, de homicídio privilegiado nada mais é do que uma causa de diminuição de pena em qual modalidade de homicídio? No doloso, só no doloso. Não há de se falar de homicídio culposo privilegiado, nem de homicídio culposo qualificado, como eu falei para você. Então, é somente para o homicídio doloso. Então, se nós temos uma situação, né, em que o pai, logo depois que a filha dele foi estuprada, por exemplo, o pai mata o estuprador da filha sob domínio de violenta emoção, ele vai responder por homicídio. Esse homicídio é doloso, mas ele pode ter essa redução de pena. Então, ele pode vir a responder por um homicídio privilegiado. E nós temos na outra ponta, então, homicídio privilegiado seria um homicídio doloso menos gravoso. Nós temos na outra extremidade o homicídio qualificado, que vai ser um homicídio mais gravoso. Tanto que no homicídio qualificado, nós temos uma pena diferenciada. Enquanto no caput a pena é de reclusão de 6 a 20 anos, aqui no parágrafo 2º, nós temos uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Qualificadora se diferencia de causa de aumento. Qualificadora traz uma nova escala penal, mais grave que a do caput, como você está vendo que acontece aqui.
no 121, parágrafo 2º. Então, nós temos aqui uma nova escala penal maior que a trazida no 121 caput, perfeito? Bom, e quais são essas qualificadoras? Nós temos algumas qualificadoras que elas são pela questão motivacional, elas são qualificadoras mais de índole subjetiva, como a gente fala no direito penal, portanto, qualificadora por motivo torpe, qualificadora por motivo fútil, mas não é apenas a motivação que pode qualificar um crime. Pode ser que o homicídio ele seja qualificado em razão do meio empregado, em razão da vítima. Se nós temos, por exemplo, um homicídio praticado contra uma mulher por condições que sejam relacionadas ao sexo dela, ao sexo feminino, então nós temos um homicídio qualificado nesse caso, que é o feminicídio. Algumas modalidades de qualificadora, elas entraram no artigo 121, parágrafo 2º, por meio de alteração legislativa. Foi o caso do feminicídio. Foi o caso do chamado homicídio funcional. Foi o caso mais recente da lei Henri Borel, que inclusive entrou em vigor apenas em julho de 2022, né? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, não tem nem um ano que a lei Henri Borel entrou em vigor. E toda vez que nós temos uma nova lei trazendo uma nova qualificadora, essa lei ela é maléfica. O que significa isso? Que nós temos que aplicar o princípio da irretroatividade da lei maléfica. Uma lei maléfica é uma lei que traz uma nova qualificadora e que, portanto, prevê esse crime como um crime hediondo, porque o homicídio qualificado é hediondo, de acordo com a lei 8.072/90, ela é uma lei que somente pode ser aplicada para condutas que venham a ser praticadas após a sua vigência. No caso da lei Henri Borel, por exemplo, que trouxe essa qualificadora aqui, olha, do inciso 9º, homicídio contra menor de 14 anos. Então, nesse caso dessa qualificadora que foi incluída pela lei 14.344, essa lei entrou em vigor no dia 9 de julho de 2022, ela não poderia, por exemplo, ser aplicada para um crime que tivesse sido praticado em maio de 2022, ou em 2021, ou em 2020, 2019, ou seja, em momento anterior. Ela somente pode ser aplicada para aquelas condutas que venham a ser praticadas a partir da sua data de vigência. Nesse caso, nós tivemos uma lei que foi de maio, ela foi do dia 24 de maio de 2022, no entanto, ela teve um período de vacatio legis de 45 dias e por isso ela só entrou em vigor no dia 9 de julho de 2022, tá? Diferente dessa lei aqui, olha, a 13.104, que trouxe o crime de feminicídio. Essa lei ela não teve um período de vacatio legis, ela entrou em vigor na data da sua publicação. Então, a partir do momento que ela entra em vigor, nós já poderíamos aplicar para as condutas praticadas a partir dela a nova lei. Ou seja, entender como homicídio qualificado, tratar como um crime hediondo em virtude da previsão contida na lei 8.072/90. Por isso que no direito penal, sempre que você visualiza uma alteração legislativa, você precisa verificar, principalmente quando ela é maléfica, né? Porque se ela for benéfica, ela retroage. Aí ela vai poder alcançar as condutas praticadas antes da sua entrada em vigor. Mas quando ela é maléfica, como esse caso, que traz novas qualificadoras, então ela não pode retroagir. Você precisa olhar a data de vigência de cada uma. Outra, que também foi fruto de alteração legislativa, foi essa qualificadora aqui, do inciso 7º, que é o chamado homicídio funcional, foi incluído pela lei 13.142. Nós tivemos ainda, incluído pelo pacote anticrime, isso aqui, na verdade, aconteceu após o pacote anticrime, vou te explicar melhor. Nós tivemos alguns vetos, então nós tivemos parte do pacote anticrime entrando em vigor logo em janeiro, né, de 2020, e nós tivemos uma parte que foi vetada, que depois acabou sendo aprovada e que entrou em vigor posteriormente, e esse homicídio qualificado do inciso 8º entra justamente nessa parte. Então, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aí, vamos lá, você pode, se você está consultando no Google o Código Penal, você pode clicar aqui do lado, nessa parte que aparece para você de vigência, você pode clicar na própria lei, e aí você vai visualizar o texto da lei. Lá embaixo você visualiza como ela entrou em vigor, a data que ela entrou em vigor. Então está assim, entra em vigor na data da sua publicação. Embaixo você vai ver que tem um trechinho vermelhinho dizendo quando que ela foi publicada no Diário Oficial. Portanto, é naquela data que ela entra em vigor. E tem algumas leis, como o exemplo que eu te dei, da lei Henri Borel, que ela vai entrar em vigor, às vezes 45 dias depois, às vezes 180 dias depois, e logicamente você precisa analisar aí caso a caso. Então, todos esses casos de homicídio qualificado que estão aqui
no parágrafo 2º do Código Penal são hipóteses de crime hediondo e vão ter uma série de malefícios, como, por exemplo, quando a pessoa está executando a pena, ela vai ter uma progressão de regime diferenciada. E todos os demais malefícios previstos ali na Lei 8.072 de 90, tá? Se você é aluno do curso completo de Direito Penal, lá eu trato tudo isso direitinho ao longo dos módulos. Se você ainda não é, te convido para conhecer, tá? O link vai estar aqui, abaixo desse vídeo e também aparecendo aqui no nosso vídeo. Prosseguindo aqui, então, na nossa análise, ainda no artigo 121, o parágrafo 2º e o parágrafo 2º-B, eles vão ser específicos para os crimes qualificados. No parágrafo 2º, no parágrafo 2º-A, o feminicídio, no parágrafo 2º-B, a hipótese que foi trazida pela Lei Henri Borel, que é o crime cometido contra menor de 14 anos. E aí nós vamos ter uma causa de aumento de pena, nesse caso especificamente trazido pela Lei Henri Borel, de 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade, ou de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Além de você ter essa divisão que o nosso Código Penal nos traz entre, primeiro, homicídio doloso e culposo. Você visualizou bem isso? Essa é a sua primeira importância, a sua primeira preocupação. No homicídio doloso, você vai ter uma nova classificação. Ele pode ser simples, ele pode ser privilegiado, ele pode ser qualificado, ele pode ser majorado. O culposo, ou ele será o culposo ponto do parágrafo 3º, ou no máximo, ele terá uma majorante, como, por exemplo, a majorante que eu te mostrei no parágrafo 4º, cuja primeira parte é para homicídio culposo e a segunda parte para homicídio doloso. Continuando ainda aqui, na nossa previsão do crime de homicídio, nós temos o parágrafo 5º, que nos traz a previsão do chamado perdão judicial. O que é o perdão judicial? É uma causa extintiva da punibilidade. Então, se no caso daquele homicídio culposo, as próprias consequências do crime já atingiram a gente de uma maneira tão grave que a sanção penal se tornou desnecessária. Exemplo, no homicídio culposo provocou a morte do filho dele. Isso já fez ele sofrer tanto que não precisa de pena. Então, nesse caso, o crime em si continua existindo, tá? Isso é muito importante de você pontuar, seja para fazer uma prova, seja como advogado em uma tese de defesa, o crime continua existindo. Mas esse crime, que é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, ele não é punível. Então, nós temos nessa situação a figura do chamado perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade, deve ser trazido em defesa como essa natureza, como causa extintiva da punibilidade. No parágrafo 6º, nós temos causa de aumento de pena, que ingressou no nosso Código Penal em 2012. Então, causa de aumento de pena em caso de crime praticado por milícia privada. No parágrafo 7º, nós temos causas de aumento de pena, mas que são específicas, ou seja, devem ser aplicadas pro feminicídio. Cuidado com a alteração legislativa, porque aqui no parágrafo 7º nós também tivemos uma alteração promovida pela Lei Henri Borel, e eu vou te explicar o porquê dessa alteração. Note que esse homicídio contra menor de 14 anos passou a ser um homicídio qualificado, nós não podemos ter um aumento de pena, ou nós teríamos bis in idem. O homicídio seria qualificado porque a vítima é menor de 14 anos e haveria um aumento de pena porque a vítima é menor de 14 anos? Não pode, tá? Então, nós tivemos aí uma reestruturação para que o menor de 14 anos fosse retirado do parágrafo 7º e fosse passado efetivamente por uma forma qualificada de homicídio. E aí nós partimos depois desses incisos aí do parágrafo 7º para outros crimes contra a vida. Como o nosso objetivo aqui era tratar do homicídio, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te trazido dicas importantes, principalmente para você conseguir trabalhar com a classificação desse crime contra a vida. Lógico que se você é advogado, se você vai fazer prova de concurso ou vai fazer prova para a OAB, não importa, conhecer o direito penal é essencial, conhecer o direito penal muito mais do que você conheceu na faculdade, porque você estudou mais a teoria e agora você precisa estudar o direito penal na prática também. Como desenvolver uma determinada tese, por exemplo, no homicídio, ou num crime contra o patrimônio, ou num crime contra a honra, e por isso que eu te convido, além de estar sempre aqui comigo, né? Então, sempre me siga, esteja sempre comigo, você conhecer o curso completo de Direito Penal que eu coordeno junto ao IDPB. Vou deixar o link aqui para você, tá bom? E não deixa de se inscrever no meu canal para você receber as notificações de todos os outros vídeos. Aqui eu falo sobre direito penal, sobre processo penal e sobre execução penal. Um grande abraço e até o próximo.